alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos, então, a mais uma aula de ciências. Mas primeiro, precisamos relembrar os nossos combinados, pois infelizmente a pandemia ainda não acabou. A primeira dica muito importante, gente, é lavar as mãos com água e sabão. A segunda dica é passar o álcool gel. E sempre que você precisar sair de casa, use a sua máscara. E também mantenha o distanciamento social, tá? Não podemos ficar muito perto das pessoas. Então, vamos organizar os materiais para a aula? Presta atenção lá, gente. Primeiro material, o seu caderno ou as suas folhas de papel, o seu lápis de escrever ou o lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador, tá? Eu já separei todo o meu material aqui. O seu caderno vai ter que ficar assim, tá? A data de hoje, pergunta para um adulto qual é a data de hoje, pula uma linha. Já estamos na aula 25. Olha quantas aulas de ciências já se passaram. Número 2 e 5. Tracinho ciências. Ciências com acento. Pula mais uma linha e escreve lá. Plantas medicinais e tóxicas. Observe a palavra tóxica. Ela tem acento e ela é com X, tá? Então, anota certinho lá no caderno de vocês o tema da aula de hoje e eu vou dar um tempinho para vocês.
vocês observaram que o tema da aula é um pouquinho diferente, tá? Nós estávamos falando sobre as partes da planta. Falamos sobre raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Então, vocês já entenderam tudo sobre plantas, tá? E agora a gente vai falar sobre as plantas medicinais e também sobre as plantas tóxicas, sobre a importância que ela tem para nós. Mas primeiro, precisamos relembrar as aulas passadas, tá? Na aula passada, eu comecei lendo uma história para vocês da sementinha que não queria nascer. Vocês lembram disso? Ela estava lá, embaixo da terra, no quentinho, bem tranquilinha. Ela, né, estava com um pouquinho de preguiça ali de nascer. Até que uma minhoquinha foi lá e chamou ela, dizendo que tinha muita coisa para ela ver fora ali, né, da terra. Eu também expliquei um pouquinho para vocês que algumas plantas ela têm esse período de dormência que a gente chama, tá? Então quando a gente planta a semente, nem sempre ela vai crescer rápido, tá? Ela vai buscar condições favoráveis para que ela consiga crescer, tá? Então isso é um costume, né, normal de algumas espécies de planta, demorar um pouquinho a semente ali para ela começar a nascer. Expliquei para vocês, gente, que a semente é o óvulo maduro contendo o embrião. Tá? Então, a gente encerrou ali as partes da planta falando sobre a importância das sementes. A semente, ela tem a seguinte estrutura. Ela possui um revestimento, né, que serve para proteção ali do embrião. Ela possui nutrientes, né, que vão ajudar ali a planta no início do desenvolvimento dela. E dentro dela tem o embrião, né, que dará origem a uma nova planta. Vocês lembram que eu cheguei até a abrir ali, né, o feijãozinho e mostrar para vocês ali o embrião bem pequenininho ali do feijão, tá? Então, esses nutrientes, gente, vão começar, né, a ajudar aquele embrião a começar a crescer, tá? Até ele crescer num ponto que ele consiga realizar a fotossíntese sozinho. Funções das sementes, gente, para que elas servem, né? Por que elas são tão importantes? Elas protegem o embrião, né, e fornecer nutrientes para o desenvolvimento inicial da planta, tá? Então, ali dentro vai ter esses nutrientes que vão ajudar a planta ali a começar, né, a se desenvolver. As sementes também são responsáveis por garantir a dispersão da planta, tá? Então, como a planta ela não consegue sair do lugar, né, ela precisa da ajuda de animais, né, para fazer essa dispersão, assim, dessas sementes. Então, para ela conseguir, né, atingir outros locais também, né, vários locais aí do planeta, porque ela consiga crescer, tá? Então, ajuda na dispersão dessas sementes. Mas, gente, não é somente os animais que ajudam na dispersão de sementes, tá? Então, nós temos, né, primeiramente os animais, a água também ajuda, né, a dispersar as sementes, o vento, né? Então, o ar ajuda também, né, a levar para longe ali essas sementes, elas crescerem em outros, as plantas crescerem em outros locais. E também tem outro caso, que é o chamado, que vocês não precisam decorar, que é o chamado de autocoria, tá? É quando o próprio fruto ele estoura sozinho, né, e dispersa essas sementes. Nós usamos também as sementes durante a nossa alimentação, né? Então, eu apresentei algumas sementes que a gente utiliza na alimentação para vocês na aula passada. O feijão é um exemplo, tá? O exemplo de uma semente muito comum aí na nossa alimentação. O amendoim, a ervilha, o gergelim, né? Para quem nunca comeu gergelim, talvez já tenha experimentado um pão com gergelim ou uma bolacha, né? Um biscoito que tenha gergelim. Tem também o semente de girassol, a semente de mostarda, de erva doce, de abóbora, tá? Que também algumas pessoas utilizam na alimentação. E para encerrar, eu pedi para vocês fazerem uma atividade, onde vocês tinham que recolher algumas sementes, deixar elas secar por alguns dias, fazer o desenho do fruto e colar essas sementes, tá? Então, ali, como exemplo, eu fiz o mamão. Tá? Então, tirei a semente do mamão, deixei secar por alguns dias, né? Fiz o desenho do mamão e coloquei as sementes. Ficou muito legal, tá?
Trouxe também a ideia de vocês fazerem com a maçã, com o tomate, escolherem outros frutos ali para fazendo essa atividade. Espero que vocês tenham feito, que vocês tenham gostado de fazer essa atividade. Entendido até aqui? Então, encerramos o assunto sobre sementes. Então, vamos começar o tema da aula de hoje. Eu vou começar lendo um poema e depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre esse poema. Presta atenção nesse poema. O nome dele é O Chá da Vovó. Presta atenção lá, hein? Lalinha acordou gripada, com a barriga toda enjoada, o nariz vermelho, inchado e o corpo todo agoniado. Não queria ir para a escolinha, queria ficar em sua caminha. Estava toda desanimada em seu cobertor, toda enrolada. Mamãe Dedé estranhou. Por que a menina não levantou? Chegou pertinho de mansinho, conversou e fez um carinho. Lalinha reclamou, reclamou e de mansinho chorou. Mamãe Dedé, sem demora, foi buscar um xarope para a menina tomar. Mas isso não adiantou. Lalinha, acamada, continuou. Mamãe Dedé, muito preocupadinha, resolveu chamar vovó Soninha. Vovó Soninha decidiu ajudar. Foi até a cozinha para preparar uma receitinha caseira que a sua mãe ensinou e que seus filhinhos ela sempre usou. Colocou água na chaleira, esperou chiar. Fez infusão de algumas folhinhas, aguardou esfriar. Foi até o quarto de Lalinha com uma xícara na mão. Ofereceu à menina, que tomou tudo então. Lalinha esquentou na hora e levantou sem demora. Sentiu o ar entrar no nariz e o seu corpinho ficou feliz. Lalinha quis entender. Que chazinho era esse, bom de beber, que tirou seu mal-estar para de novo voltar a brincar? Vovó logo explicou que em seu tempo as pessoas eram assim. Tomavam chazinhos e ficavam boas. Sim, Lalinha, entusiasmada, pediu para aprender a fazer o chazinho que a fez se restabelecer. Esse poema é da autora Andréa Flávia de Brito Gonçalves. E aí, já aconteceu isso com vocês? Então vamos pensar um pouquinho. Você já ouviu falar em chás? Você já ouviu essa palavra? Você já tomou algum chá? Você lembra qual era o seu problema de saúde? E o chá, ele ajudou? Então você já tomou algum chá? E se você estava doente, você estava com algum probleminha de saúde, você lembra qual que era o problema? Você tomou o chá e o chá ele te ajudou a melhorar? Você lembra disso? Se você não lembra, você pode perguntar para algum adulto da sua casa. Quem indicou e preparou o chá para você tomar? Olha aqui na historinha, quem fez isso foi a vovó da Lalinha, tá? Mas e na sua casa? Quem foi que indicou? E quem foi que preparou esse chá para você tomar? Você já ouviu falar em planta medicinal? Você sabe o que é uma planta medicinal? O chá, vou contar para vocês, o chá é considerado, alguns chás considerados plantas medicinais, tá? Mas fora o uso dos chás, você lembra de ter usado algum outro tipo de planta medicinal de outra forma? Como, por exemplo, pomadas, óleos essenciais ou até algum xarope,
Alguém falou para você, olha, isso aqui é medicinal, vem de uma planta medicinal. Você lembra de algum outro produto que você tenha tomado, que você tenha utilizado? Porque, como vocês perceberam, é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as plantas medicinais. Quem são elas? Então, as plantas medicinais são aquelas que ajudam na cura ou no tratamento de várias doenças. E são usadas há muito tempo por nossos antepassados. Por isso que eu perguntei, quem que indicou esse chá? E quem preparou esse chá? Porque geralmente, gente, o chá é a indicação de alguma pessoa, tá? Então, geralmente, alguma pessoa mais velha que traz essa informação e passa para nós. As plantas medicinais normalmente são utilizadas após a indicação de amigos e familiares, uma vez que poucos médicos indicam o uso desses produtos, tá? Então, geralmente, médicos não indicam, tá? E vocês já vão entender o porquê. Geralmente, quem indica são famílias, amigos, tá? Vizinhos. As tribos indígenas utilizam muito os chás, né, e as plantas medicinais para tratamento de saúde. E geralmente quem indica são as pessoas mais velhas, tá, da aldeia. Então, quando ocorre, por exemplo, a morte de um pajé, né, que é a pessoa mais velha da aldeia, a aldeia acaba ficando muito triste, porque ele tem um conhecimento com relação às plantas medicinais que, né, nem sempre ele conseguiu passar para todos os jovens, tá? Então, geralmente é ele que tem o conhecimento maior aí de como tratar algumas doenças com plantas medicinais. Eu trouxe aqui, gente, um vídeo bem interessante, tá? Que é da Universidade Federal do Paraná, tá? Então, é da nossa universidade aqui, tá? E fala um pouquinho sobre os estudos que a universidade tem com relação às plantas medicinais. Espero que vocês gostem desse vídeo. Olá, esse é o 6º episódio da nossa série sobre agroecologia e saúde. Você é daquelas pessoas que quando sente alguma dor vai logo tomar um chazinho? Ou compra um remédio na farmácia mesmo? No Olho Clínico de hoje vamos falar sobre plantas medicinais e seus efeitos nos órgãos e sistemas do corpo humano. Então, fique com a gente! Você já ouviu falar em plantas medicinais, certo? Provavelmente você também já tomou chá de camomila para relaxar ou chá de erva doce quando sentiu uma dor no estômago. Nosso conhecimento sobre quais ervas fazem bem para partes específicas do corpo vem em grande parte da sabedoria popular. As plantas medicinais são utilizadas há milhares de anos e têm um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças. Muitas pessoas, inclusive, preferem o seu uso ao invés de remédios industrializados. Os remédios, né, quando a gente estuda a parte de medicamentos, ele cura um órgão teu que está doente, mas ele vai trazer efeitos colaterais para outros órgãos, né? Então, na hora que eu uso uma planta medicinal, dependendo, claro, né, do tipo da planta, eu vou reduzir essa potencialização de efeitos colaterais para outros órgãos, né? É importante também que hoje em dia, felizmente, está se tendo um resgate do que a vovó fazia em casa. Ela tinha uma farmácia viva no quintal, né? Aí migrou todo mundo para a farmácia química. Aí agora está todo mundo pensando num organismo melhor, em uma qualidade de vida, e está todo mundo procurando conhecimento e resgatando todo esse conhecimento popular para utilizar as plantas medicinais, desde o seu cultivo até o seu uso na forma de chás, de desidratadas, né? Sabemos que algumas plantas têm ações em determinados órgãos e sistemas, tanto para o bom funcionamento quanto para a prevenção e cura de algumas doenças. Mas você sabia que elas agem melhor no nosso corpo em determinados horários?
Esse conhecimento vem da medicina tradicional chinesa, que a partir daí desenvolveu o relógio do corpo humano. O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, o CPRA, tem esse relógio no seu espaço. Segundo os chineses, e esse conhecimento é um conhecimento milenar, eles atribuem os ciclos circadianos que nós temos no nosso organismo a uma força vital que todos os corpos têm, e essa energia vital do nosso organismo, ela se desloca a cada 2 horas aproximadamente e ativa nossos principais órgãos e os nossos principais sistemas, Então, no decorrer de um dia, ou seja, de 24 horas, a nossa energia vital vai passando pelos principais órgãos, que são então representados em canteiros, Nesse nosso horto, ele é um horto no formato circular, representando então esses 12 momentos em que a nossa energia vital está ativando um determinado órgão, um determinado sistema, Então isso acontece aproximadamente a cada 2 horas. O relógio do corpo humano, então, é dividido em 12 momentos. Da 1 às 3 da manhã é o melhor período de funcionamento do fígado. As plantas adequadas para o tratamento desse órgão são o boldo e o açafrão. Já das 3 até as 5 é o período do pulmão. A planta indicada é a pulmonária, também conhecida como peixinha, que auxilia muito no tratamento da bronquite e da tosse. 5 da manhã até as 7 é quando nossa energia vital está concentrada no intestino grosso. Plantas como a linhaça auxiliam na prisão de ventre e o chá de algumas frutíferas ajuda nos problemas de diarreia infantil. Das 7 até as 9 é o melhor período para tratar de problemas no estômago. Espinheira santa, hortelã e manjericão são as plantas indicadas. Os órgãos do período das 9 até as 11 da manhã são o baço e o pâncreas, e a planta medicinal para os dois é a pariparoba, uma planta nativa do Brasil. De 11 da manhã até 13 horas é o período do coração, e o alecrim e a fáfia são indicados para ajudar no bombeamento de sangue para o corpo. De 13 até as 15 horas, nossa energia se concentra no intestino delgado e a mil-folhas ou mil-em-rama auxilia nessa parte da digestão. 15 até 17 horas é o melhor período para tratar a bexiga. A cavalinha e a malva são indicadas para infecções urinárias. Das 17 até as 19 é o período dos rins. A pata de vaca auxilia no tratamento de cálculos nesse órgão. Entre 19 e 21 horas, a energia vital está concentrada no sistema circulatório. A arnica, muito conhecida na forma de géis e pomadas, é usada para aliviar dores e inflamações causadas pela má circulação do sangue. Das 21 até as 23 horas é o período do chamado tríplice aquecedor, que compreende os sistemas respiratório, digestivo e excretor. As plantas que ajudam no tratamento desses sistemas são a sálvia e a erva mate. E de 23 horas até 1 da madrugada é o período que a força vital se concentra na vesícula biliar. A bardana é indicada para o tratamento nesse órgão. O relógio do corpo humano também está presente na Universidade Federal do Paraná. O Horto Agroflorestal Sabores e Saberes é um projeto de extensão do curso de Engenharia Florestal. Um dos objetivos é trocar conhecimentos com a comunidade sobre o uso das plantas. Então, nesse projeto participam muitas pessoas fora da vivência acadêmica, Desde participação em cursos, em atividades de ajuda de cultivo, de troca de sementes, mudas, Então, o objetivo, o principal é fazer com que a comunidade se apodere também de tudo que a gente tem dentro da universidade e que use da melhor forma possível. Que para as pessoas conhecerem as plantas e também fazer com que elas utilizem no seu quintal, no seu apartamento, que cultive. Não é porque eu tenho pouco espaço, eu posso cultivar em um vaso, Então eu posso cultivar uma frutífera dentro de um vaso e ela consegue produzir. Então eu não preciso limitar o tamanho, eu tenho um quintal gigante para eu
utilizar. Mas apesar dos benefícios das plantas medicinais, nem sempre elas são a melhor escolha para o tratamento de uma doença específica. Apesar da medicação natural ser mais saudável, o melhor sempre é consultar um médico para saber se o consumo das plantas medicinais é adequado àquele tratamento. É sempre importante, assim, no uso de plantas medicinais, se a pessoa já está utilizando medicamentos químicos, né? Ela tome o cuidado de não fazer o uso exagerado, né? Então, assim, você tomar uma xícara de chá por dia não é uma coisa muito absurda. É possível a pessoa coincidir justamente essas plantas que oferecem menos riscos, né? À saúde humana, porque não é porque seja natural, porque sejam plantas medicinais que não existam doses, que não existam questões de segurança. A gente precisa se atentar para isso também, né? Então, assim, existem plantas que são muito comuns no nosso dia a dia, que nem a camomila, que nem a hortelã, que são plantas assim que para você atingir uma dose de risco mesmo, você teria que tomar muito chá, né? Muito. E a gente então sugere para que as pessoas tomem com precaução, pequenas quantidades, não tomar em exagero, né, para que isso não interfira também no tratamento que ela venha, porventura, estar fazendo. Grande parte das doenças podem ser tratadas por plantas, né, medicinais, mas isso quem vai realmente fazer é o médico. Uma dúvida comum relacionada ao uso de plantas medicinais é se comprar a planta a granel ou de forma industrializada, como nos saquinhos de chá, faz diferença. O ideal é sempre consumir as plantas recém-colhidas, mas se não tiver essa alternativa, é importante conhecer as origens do alimento que você está comprando, pois eles podem conter agrotóxicos e outros resíduos. Obviamente que seria muito importante que os produtos fossem orgânicos ou agroecológicos para que não exista nenhum risco de conter resíduos desses produtos tóxicos nos chás, nas plantas medicinais, né? Então é muito importante a pessoa levar isso em consideração e nem sempre o produto industrializado ele está isento de agrotóxico. Não é porque ele está lidando com plantas medicinais que o cultivo seja orgânico. Então é muito importante a gente fazer aquisição de plantas que tenham sido produzidas em sistemas orgânicos, para a gente ter a certeza que está tomando um produto puro. Independente da escolha entre utilizar uma planta medicinal ou um remédio industrializado, o mais importante é saber o que se está consumindo. Qual a origem desse produto, seus benefícios, contraindicações e para qual órgão ou sistema esse medicamento é indicado. E claro, sempre tome a decisão em conjunto com seu médico. Ao longo da nossa série, conhecemos agricultores e consumidores da produção agroecológica. No próximo episódio do Olho Clínico, vamos entender como a agroecologia vem contribuindo para a saúde mental dessas pessoas. Então até lá! Viram quantas coisas interessantes sobre plantas medicinais? E são conhecimentos que são passados de geração para geração. E que essas plantas elas estão sendo cada vez mais estudadas, tá, pelos cientistas. Como dito no vídeo, gente, é importante que a gente tenha alguns cuidados com relação ao uso de plantas medicinais. Tá? Elas são importantes, são passadas de geração para geração, né, esses conhecimentos, mas a gente precisa ter uma série de cuidados quando a gente resolve usar esse tipo de tratamento. Prestem atenção aqui. Cada indivíduo responde de uma maneira única diante de um alimento, chá de ervas ou medicamento. Dessa maneira, fique atento aos efeitos colaterais que aparecem ao consumir algum tipo de planta, tá? Então, as pessoas, elas respondem de maneira diferente. Então, determinado chá pode fazer bem para uma pessoa, como pode não ter efeito nenhum para outra pessoa, como pode fazer mal, tá? Então, a gente tem que, né, essas informações também têm que ser passadas para vocês, tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado ali na hora de escolher algumas plantas para utilizar. Antes de usar qualquer planta como remédio, procure saber se ela serve para a doença que você quer tratar,
Então, você precisa saber qual é a sua dor, qual é o seu problema de saúde, tá? E pesquisar se aquele determinado chá, aquela planta medicinal, ela vai estar ajudando para resolver este seu problema de saúde, tá? Outra dica muito importante, gente, usar sempre água limpa, filtrada e fervida quando você for preparar o chá, tá? Então, não utilizar, né, água que você não sabe se aquela água tá limpa, né, se ela realmente foi tratada, tá bom? O chá deve ser preparado e consumido no mesmo dia, tá? Essa também é uma dica muito importante, porque a planta, ela tem que ser, né, ela tem que ser um tanto quanto fresca, então ela tem que ser colhida, né, e já preparado o chá. Ou tem plantas, né, que são, né, elas vão ser secas, as folhas vão ser secas para poder ser utilizadas, tá? Então, o chá, quando ele passa muito tempo, ele começa a fermentar e ele vai perder, né, algumas daquelas funções importantes, né, para o tratamento. Então, ele tem que ser preparado e consumido no mesmo dia. Caso esteja utilizando algum remédio, medicamento que a gente chama de convencional, não utilize plantas medicinais. O ideal é conversar antes com um médico, tá? Então, se o seu médico, ele indicou para você tomar determinado remédio, determinado medicamento, não é para parar de tomar aquele medicamento e começar a tomar planta medicinal, tá? Isso não é aconselhável. Então, converse sempre com o médico, né? Se você pode, junto com o seu tratamento, utilizar a planta medicinal, tá? Se isso é correto de ser feito. Evite colher plantas na beira de rios, com água poluída, próximas de lavouras que utilizam agrotóxicos ou plantas que estão à beira da estrada. Tá? Então, existem pessoas que têm no seu jardim, no jardim da sua casa, algumas plantas medicinais que estão plantadas ali e ela cuida daquelas plantas, tá? Então, aquelas ali você pode utilizar, se você conhece a pessoa. O que a gente não pode fazer é utilizar, por exemplo, planta que está perto de local poluído, de rio poluído, tá? Porque se a gente for usar, por exemplo, a folha, o caule dessa planta, pode estar contaminado com outras bactérias, né, com outros micro-organismos que não vão estar ajudando ali na sua saúde, tá? Então, saiba da onde você está retirando essas folhas, né, ou essas partes da planta para estar preparando esse chá. E outra dica importante, que é o segundo tema da nossa aula, gente, que são as plantas tóxicas, tá? Então, vamos aprender um pouquinho sobre as plantas tóxicas para vocês conhecê-las também. Então, quem são elas? São espécies de vegetais que apresentam compostos prejudiciais aos seres humanos e a outros animais, tá? Então, são plantas que trazem risco tanto para os seres humanos quanto para os animais também. É importante conhecermos essas plantas e ensinarmos sobre elas a outras pessoas, principalmente as crianças, pois são as que mais sofrem com esse tipo de intoxicação, tá? Então, você mesmo sendo criança, você precisa conhecer as plantas tóxicas, né, para você não entrar em contato com elas, tá? Então, por isso que está fazendo parte da nossa aula. O que essa planta tóxica, professora, pode causar? Algumas espécies, não todas, tá? Algumas espécies, quando ingeridas, quando a gente come elas, quando a gente engole elas, podem causar enjoo, vômito, cólica, aquela dor na barriga, diarreia, tontura, queimação na região da boca, salivação intensa, inchaço dos lábios da boca, tá? Dificuldades de engolir, asfixia, que é a dificuldade de respirar, taquicardia, que é o coração acelerado. E algumas espécies podem causar alucinações e levar até morte, gente. Olha como é grave, tá? Então é importante que vocês realmente conheçam essas plantas. Outras espécies, gente, né, não precisa, né, a pessoa ingerir ela, tá? Daí você pensa assim, professora, mas eu não vou comer a planta, tá? Mas, né, tem algumas espécies que só de você chegar perto dela, ela já pode causar alguns problemas, tá? Então, outras espécies, né, em contato com os olhos, podem provocar, por exemplo,
lesão na córnea, que é a região do olho, dificuldade de visão e irritação, né? Então aquela coceira no olho. A espécie, quando entra em contato com a pele, provoca uma vermelhidão, a coceira, o surgimento de bolhas e inchaço, tá? Então mesmo que você não consuma, que você coma a planta, só de por vezes você tá um pouco perto dela, você pode sentir aí alguns problemas nos olhos e também na pele. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essas plantas tóxicas. Eu trouxe alguns exemplos de algumas que são, né, mais comuns a gente encontrar por aí. Uma característica muito importante que vocês vão perceber nas plantas tóxicas, elas são muito bonitas, elas são coloridas. Então, muitas pessoas utilizam elas em casa para enfeitar a sua casa, né, por ornamentação que a gente fala, tá? Mas é importante que a pessoa, quando for escolher determinada planta, saiba se ela é tóxica ou não. E caso seja, avisem as pessoas que frequentam a casa dela. Então, essa aqui é um exemplo bem comum, tá? Chamado de comigo ninguém pode. Essa planta é perigosa tanto para crianças quanto para animais de estimação. Essa também aqui é bem bonita, chamada de copo de leite, tá? É uma flor muito bonita. Essa aqui é a espirradeira, né? Ela já tem esse nome, né? Então, ela também é bastante utilizada, né, para decoração de jardins. Essa, a trombeteira. Olha como é bonita a flor dela. Então, muitas pessoas também escolhem colocar no seu jardim. Ela também é chamada de saia branca. Então, também são, né, consideradas aí plantas tóxicas. Então, como que a gente faz para se prevenir dessa, né, de ter algum problema com esse tipo de planta? Prestem atenção. Para se prevenir de intoxicação por plantas, algumas dicas importantes devem ser seguidas. Tá? Então, você não precisa ficar com medo, gente, de qualquer planta, tá? O professor vai dar algumas dicas aqui para vocês. Evite deixar plantas tóxicas em locais de fácil acesso para crianças e outros animais. Então, se a pessoa escolhe ter algumas dessas plantas na sua casa, ela tem que deixar em um local mais alto, né? E sempre avisar as pessoas, né, principalmente as crianças, de que não podem, né, se aproximar muito daquela planta. Antes de adquirir uma planta, busque conhecer as suas características e os riscos que ela pode causar à saúde, tá? Então, informação é sempre importante. Ensine as pessoas que frequentam a sua casa sobre as plantas tóxicas que você possui, tá? Então, já ensine as pessoas que frequentam a casa. Essa também é uma dica importante. Tenha cuidado redobrado com plantas que liberam látex. Frequentemente, elas causam irritação na pele e mucosas. Eu trouxe aqui um outro exemplo de planta, que é a chamada coroa de Cristo, tá? A coroa de Cristo, quando você quebra, né, quando você parte da planta, ela sai um líquido branco, tá? Chamado de látex, que pode causar irritação tanto na pele, né, quanto mucosa, que a gente chama dos olhos, na boca, tá? Oriente as crianças a não brincarem com plantas, especialmente aquelas que são sabidamente tóxicas. Então, pergunte sempre para sua família que planta é aquela, tá? E se pode te oferecer algum risco antes de você brincar. Não faça ingestão de plantas desconhecidas ou que você não sabia sobre a toxicidade. Então, pergunte, gente, sempre para um adulto se você pode se alimentar daquela planta, daquele chá, tá? Não prepare chás caseiros ou remédios sem orientação. Então, sempre importante perguntar para alguém. Entendido, gente? Entenderam essas dicas? Então, vamos adiante. Agora é com você. Escolha uma planta medicinal e preencha a ficha, tá? Então, escolha alguma planta, né? Pergunte para alguém da sua casa e escolha uma planta que você quer falar. Coloque ali o nome da planta, tá? Depois, gente, a indicação, para que ela serve, tá? Para que ela pode ser utilizada. E eu vou pedir para vocês também fazerem um desenho dessa planta, tá? Eu vou dar um tempo para vocês.
Então, pessoal, conseguiram fazer? É sempre importante perguntar para as pessoas adultas o quanto de coisas interessantes que eles também têm para nos ensinar, tá? Espero que vocês tenham feito essa atividade e aprendido um pouquinho mais sobre plantas medicinais. Então, hoje a nossa aula chegou ao fim. Então, falamos sobre as plantas medicinais e falamos também principalmente sobre as plantas tóxicas. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!